Graça e paz, meus amados, bem-vindo ao nosso webinário sobre batalha espiritual. E hoje vamos aqui com a nossa nona aula, vamos falar sobre o poder da oração. Nas aulas anteriores nós trabalhamos as armaduras de Deus, né? Que Paulo cita no texto do capítulo 6 da carta aos Efésios. E ainda no capítulo 6 ele fala sobre oração e nós vamos começar agora a trabalhar esse tema que é muitíssimo importante. Então em Efésios, no capítulo 6, do verso 18 e 19, diz assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, Paulo, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Amado, se nós observarmos, se você prestou atenção em todas as aulas anteriores, onde falamos sobre cada parte da armadura de Deus, você vai observar que todas as armaduras ali, a sua responsabilidade pessoal, ela vai determinar a eficácia de cada peça. Então, por exemplo, o escudo da fé, né? Você precisa buscar essa fé através da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus e da confiança dessa palavra, que depende de você. A confiança é uma decisão sua, então é sua responsabilidade. A espada do Espírito, por exemplo, embora seja a espada do Espírito, mas ela é manejada pelo pregador. Você precisa pregar, você precisa falar da palavra de Deus. Então, compete ao homem o uso dessa armadura, ok? Porém, quando a gente fala da oração, nós estamos falando de algo que está além da capacidade humana, além da responsabilidade humana, onde as suas mãos não podem alcançar e somente Deus pode agir. O nosso livre-arbítrio, ele é limitado. O nosso livre-arbítrio é apenas a capacidade de tomar decisões morais. Fora disso, nós não conseguimos nada, nós somos totalmente dependentes de Deus para que Ele venha agir e venha contribuir, venha colaborar para o sucesso da batalha espiritual, da nossa jornada, nessa caminhada de batalha espiritual. Um exemplo disso, por exemplo, nós vamos encontrar em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 17 e 18, onde Paulo vai dizer o seguinte: nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o rosto vosso. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Ou seja, Paulo pretendia ir ver os Tessalonicenses. Porém, Satanás o impediu. Satanás criou situações para que Paulo não conseguisse ver os Tessalonicenses. Então, Satanás está sempre trabalhando para impedir que o Evangelho alcance pessoas, alcance vidas, ok? Para que você conheça a verdade, sabe? Ele está sempre agindo, tentando atrapalhar, tentando criar obstáculos para o progresso da sua espiritualidade, da sua fé. Ele não para, ele está todo o tempo de forma oculta, mas a todo tempo tentando te atrapalhar, te destruir, te minar. E é muito importante nesse caso que você ore, porque é na oração em que essas questões espirituais, elas ficarão resolvidas. É na oração que Deus vai, por exemplo, repreender Satanás, para que Satanás não lhe impeça. É na oração que você vai repreender Satanás, para que Satanás, por exemplo, não atue na vida de um filho seu, né? Eu conheço um caso de uma mãe que o filho ficava vendo um desenho, e esse desenho era um desenho onde a criança do desenho ficava conversando com um amigo imaginário, que na verdade é um espírito, né? E a criança, o filho dela, também começou a conversar com o amigo imaginário, e ela achou aquilo muito estranho. Até um dia que o menino chegou para a mãe e falou assim: eu sou uma menina. Ah, mãe, não, você não é uma menina. Não, mãe, eu sou uma menina sim. Ah, por que você é uma menina? Porque eu sou uma menina. Eu sei que eu sou uma menina. E a mãe ficou apavorada com aquilo ali. Aí um dia ela viu o menino conversando com alguém, entrou no quarto e perguntou: você está conversando com quem? Aí o menino falou: com fulano, deu nome e tudo. E aí ele falou assim: mas
O que o fulano está falando? Fulano está falando que eu sou uma menina. E aí a mãe percebeu que aquilo era um demônio. E a mãe cristã. E a mãe fez o quê? Orou, repreendeu aquele demônio para que aquele espírito não mais agisse na vida do filho. E o menino, a partir dali, tirou da cabeça aquele negócio de que ele era menina. Era uma influência demoníaca dentro da sua própria casa. Você precisa orar a todo tempo para que os seus filhos estejam protegidos, para que você esteja protegido. Você não sabe se você vai sair amanhã e vai ser atropelado por um carro. Você não sabe se você vai ser vítima de um assalto. Você não sabe o que vai acontecer. E tudo pode acontecer. Isso foge do âmbito da sua responsabilidade pessoal, a sua capacidade de decisão. Então, nesse caso, a oração é importantíssimo para que Deus venha trazer livramento, provisionamento, tudo isso vem através da oração. É por meio da oração, inclusive, que Deus provê na nossa vida. Então, quanto mais você ora, mais provisionamento da parte de Deus você tem. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre oração? Primeiro, vamos dizer o seguinte: por que a oração é tão difícil? Você que é um cristão, né, que tenta orar, mas não consegue orar o tanto que você gostaria. Por que a oração é tão difícil? Primeiro, por causa da falta de disciplina. Tudo na nossa vida a gente precisa de disciplina. Quem tem disciplina não precisa de motivação, correto? Quem tem disciplina não precisa de motivação. Mas quando você não tem disciplina, você precisa todo o tempo ser motivado, você precisa todo o tempo ter uma motivação para fazer. E se você não tem essa motivação, você acaba não fazendo, acaba esquecendo, acaba negligenciando. E é isso que acontece na vida do cristão. Primeiro, ele não tem o hábito, ele não tem uma disciplina de orar. E aí a primeira dica que eu te dou é o seguinte: comece a orar, mas de forma disciplinada, horários específicos. Coloque o seu relógio para despertar nas horas que você se propôs a orar. Ah, mas isso não é religiosidade? Não, não é religiosidade. Isso é disciplina. Você precisa fazer isso para criar um hábito. Depois que criar o hábito, o seu próprio cérebro normalmente ele vai acostumar, ele vai pedir até que você ore, você vai sentir falta da oração. Mas enquanto não é um hábito, você precisa o quê? Da motivação ou da disciplina para você poder orar, ok? Então você coloca lá para despertar sempre naquele horário, nem 5 minutos depois, nem 5 minutos antes, e comece a orar todos os dias naqueles horários. Depois que você se disciplinar com isso, você não vai precisar se sentir motivado, isso vai ser uma coisa natural para você. Eu, por exemplo, eu tenho uma disciplina de orar sempre quando vou dormir e sempre quando eu acordo. Essa é a minha disciplina. Não quer dizer que eu não ore depois durante o dia, mas aí durante o dia a minha oração é circunstancial. Conforme alguém me pede uma oração, eu oro. Conforme eu vejo acontecer alguma situação, eu oro por aquela situação. Mas eu não fico assim, tem que orar agora. Não, é uma coisa meio que natural. Mas eu tenho a minha disciplina também, para não deixar de orar. Qual é? Durante a manhã e à noite, quando eu vou dormir, ok? Então, primeiro é a falta de disciplina. Segundo, é a falta de motivação. Algumas pessoas, além de não terem disciplina, não se sentem motivadas à oração. E por que elas não se sentem motivadas à oração? Porque elas fazem a seguinte pergunta: para que eu vou orar se Deus já sabe tudo o que eu preciso? Né? A própria Bíblia fala isso, que antes que você peça, Deus já conhece as suas palavras. Então, para que eu vou orar? Se Deus já sabe de tudo. Né? Aí acaba ficando desmotivado por não entender o propósito da oração. A primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: quem disse que a oração é só para você pedir? Quem disse? Não, oração não é só para isso. Oração é para você se relacionar com Deus. Deus quer que você fale com Ele, se relacione com Ele. Oração é para que quando você pedir a Deus alguma coisa e você vier receber, você saiba que foi Deus que te deu. É por isso que Deus quer que você ore. Porque Deus ele pode te dar alguma coisa, mas se você não orar, você não vai saber se foi Ele que te deu ou não. Mas quando você ora e você recebe, aí você sabe, não, eu recebi porque Deus me deu. E para Deus isso é importante. Deus quer que você reconheça que aquilo que Ele te dá, foi Ele que te deu. Sabe por quê? Porque é através das dádivas de Deus é que nós vemos o amor de Deus. O amor de Deus, ele é visto, ele é observado, ele é experimentado através das suas dádivas. Então, conforme Deus, em sua extrema misericórdia, por meio da sua graça, ele nos dá muitas bênçãos, mesmo nós sendo pessoas pecadoras e miseráveis,
fica provado, fica evidenciado que o amor de Deus, quantas coisas o Senhor já me deu, eu orei, Deus me deu, e eu fiquei com aquela alegria, aquela felicidade por ter recebido uma bênção da parte de Deus. Porém, se eu não tivesse orado, e vamos supor que eu queria muito aquilo ali, Deus me desse, talvez eu tivesse achado que seria pelo meu mérito, né, ou pela minha inteligência, né? Não, eu sabia que foi Deus que me deu aquilo ali, porque exatamente da forma como eu pedi, foi Deus que me concedeu. Então, irmãos, Deus, ele quer que você ore, ele quer te provisionar, ele quer prover na sua vida, mas ele quer que você peça. Para ele é importante a oração, que você peça, para que quando você vier a receber a bênção da parte de Deus, o nome de Deus seja glorificado. E para que você também veja em cada dádiva de Deus o amor de Deus na sua vida. É para isso que você precisa orar. Então a oração é muito importante, mas ela não é só para petição, não. Ela não é só para pedir, não. Ela é para agradecer, ela é para adorar a Deus, ela é para louvar a Deus. A oração tem esses propósitos também. A oração também ela é intercessória. Você não ora só para você. Você não pode ser uma pessoa egoísta, né? Você tem que orar pelos seus irmãos, você tem que orar pela sua família, você tem que orar pela sua igreja, você tem que orar pelo seu presidente, os políticos, né? O teu país, você tem que orar, você tem que interceder, porque por meio da intercessão em que Deus ele vai o quê? Agir, ele vai mover, ele vai repreender o diabo, ele vai frustrar os planos de Satanás por meio da oração. Então a oração é uma arma poderosíssima, que pouquíssimas pessoas fazem uso dela e acabam não vivendo o sobrenatural. Um crente que quer ter experiências com Deus e que quer viver o sobrenatural precisa ter uma vida disciplinada na oração. Amém, queridos? Então, vamos lá. Quando que a oração ela é eficaz? Não é qualquer pessoa que ora e acontece, não. Vamos desmistificar essa questão de eu estou orando para poder receber, eu estou com um problema aqui, estou orando, mas qual é a oração que Deus ouve? Qual é a oração que é eficaz? Isso é muitíssimo importante você saber. Então, a primeira coisa que nós podemos dizer é o seguinte: a primeira questão é quando a oração é fundamentada. A sua oração, ela precisa ser fundamentada aonde? Na palavra de Deus. Tiago, irmão de Jesus, disse lá no seu livro, no capítulo 4, no verso 3, o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em os vossos deleites. Então tem pessoas que estão orando, mas não estão recebendo. Por que não estão recebendo? Porque estão pedindo da forma errada, porque não estão pedindo fundamentados na palavra de Deus, não estão pedindo de acordo com a vontade de Deus, mas apenas para satisfazer as suas vontades, e a oração não se presta a isso. A oração se presta para que Deus cumpra os propósitos dele, não os seus. Se você quer cumprir os seus propósitos, vai empreender nisso aí, mas não conte com Deus. Os seus propósitos devem estar alinhados com Deus. A oração é para que Deus cumpra a vontade dele, não a sua. Então, se você não conhecer a vontade de Deus, se você não conhecer o propósito de Deus, como é que você vai orar? Você vai pedir o quê? Né? Você vai, Senhor, me dê uma BMW. Não adianta você orar por causa disso. Isso aí não tem nada a ver, sabe? Isso aí não glorifica a Deus em nada, sabe? A não ser que tenha um propósito espiritual atrás disso aí, mas acho um pouco complicado, um pouco difícil, né? Senhor, eu quero ser milionário. Para quê? Até mesmo quando você fala, Senhor, eu quero um casamento. Para quê? Qual é o propósito disso? É para ter uma família, né? E essa família ser um núcleo de formação de uma descendência consagrada a Deus, como está lá em Malaquias 2, versos 14 e 15? Ou você quer casar só para curtir a vida? Depende. Porque dependendo do propósito pelo qual você está pedindo, pode ser que Deus te atenda ou não. Mas para você saber se Deus vai te atender ou não, você tem que fundamentar, você tem que conhecer a vontade de Deus por meio da sua palavra. Pessoas que não conhecem Bíblia, né, não conseguem orar de forma eficaz. Então precisa primeiro conhecer a vontade de Deus. Segundo, você precisa orar no Espírito. Não é isso que nós lemos lá, Efésios capítulo 6, onde Paulo diz para orar no Espírito. Nós acabamos de ler o texto. E o que é orar no Espírito? Vamos lá, Romanos capítulo 8, verso 5, diz assim:
Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Amados, orar no Espírito é orar numa vida de santificação. É orar uma vida sem pecado. Não adianta você querer orar e levar uma vida devassa, uma vida imoral, uma vida pecaminosa, uma vida longe de Deus, achando que só porque você orou as coisas vão acontecer de forma mística. Não, isso não, de forma nenhuma. A oração ela só tem eficácia naquele que realmente está na presença de Deus, aquele que está vivendo uma vida de santificação. Aqueles que estão orando, mas não têm um compromisso real com Jesus, essas pessoas não têm poder nenhum. Quando você vai lá para o livro de Atos, capítulo 19, você vai ver que alguns judeus tentavam expulsar demônios em nome do Jesus de Paulo. E aí o demônio chegou para esses judeus e falou assim, olha, eu conheço Jesus e eu conheço Paulo, mas e você, quem é? E deu uma surra nos judeus, E eles saíram de lá feridos, saíram nus. Por quê? Porque o nome de Jesus na boca daquelas pessoas que não tinha nenhum compromisso com Deus não tem eficácia nenhuma, não tem poder nenhum. A oração ela só é poderosa na boca daqueles que levam uma vida de plena santificação e dedicação a Deus. Se você não tem essa vida, não pense que você vai orar e Deus vai te ouvir porque você é bonitinho ou bonitinha, porque não é por aí. Eu vejo muita gente assim, estou com um problema, estou rezando muito para esse problema resolver. Quer dizer nada, A Bíblia diz, lá em Tiago, capítulo 5, verso 16, o seguinte, que a oração por um justo pode muito em seus efeitos. Então, é a oração dos justos exatamente que vai produzir efeitos. Aqueles que não são justos e oram, a sua oração é ineficaz, é infrutífera, ok? Então é importante que você ore sim, mas que você ore no Espírito para que seja eficaz a sua oração. A outra questão é o seguinte, a sua oração precisa ser praticada com fé. A fé é o que nos conecta a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não consegue alcançar nada. Não adianta você orar sem fé. A coisa não vai acontecer. É muito importante que você entenda para isso o que é fé. Porque algumas pessoas ficam assim, eu estou orando, eu tenho certeza que vai acontecer. Mas essa oração e essa certeza que a pessoa crê que vai acontecer tem mais a ver com um pensamento positivo do que fé. São coisas diferentes. As religiões aí fora e o mundo tratam a fé como se fosse pensamento positivo, mas a fé bíblica é diferente. Se você não entender isso, você realmente vai ser prejudicado na sua oração. Então, fé, segundo Hebreus capítulo 11, verso 1, é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê. Então, essa certeza das coisas que se esperam vem da onde? Não vem das minhas ideias, não vem da minha vontade, não vem do meu desejo. Vem da palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz qual é a vontade do Senhor e é somente nela que eu devo crer. Se a palavra de Deus te disse algo, você pode confiar porque Deus vai cumprir. Mas é a palavra, não sou eu, nem é o meu pastor, nem é ninguém, ok? Então, quando eu falo assim, semana que vem eu tenho fé que eu vou arrumar um emprego, isso é fé? Não. Onde é que está na palavra de Deus que semana que vem tu vai arrumar um emprego? Eu tenho certeza que eu vou conseguir casar até o final do ano. Onde é que está na Bíblia dizendo que até o final do ano você vai casar? Isso não é fé, isso é pensamento positivo. E aí tem muitas pessoas orando baseada não na fé, mas baseada em pensamento positivo, baseada nas suas próprias convicções e não nas convicções que são formadas a partir da palavra de Deus. Então, não é a fé, é um pensamento positivo. E a pessoa fala, eu tenho muita fé mesmo que vai acontecer. Mas que fé é essa? Não é uma fé das Escrituras, é uma fé imaginária, é uma fé que vem da sua cabeça. Então é muito importante que você saiba que fé, ela é exclusivamente fundamentada na palavra de Deus. Amém? Um exemplo disso nós vamos ver lá em Mateus, no capítulo 17, do verso 14 ao 21, onde Jesus, os discípulos, eles tentam expulsar um demônio de uma criança e não conseguem expulsar esse demônio. Então Jesus vai dizer para os discípulos o seguinte, os discípulos vão perguntar na verdade, Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Aí Jesus vai dizer para eles, por causa da vossa incredulidade, porque vocês são homens de pequena fé.
E aí ele vai complementar dizendo o seguinte, olha, alguns demônios só saem com muita oração e jejum. Jejum, no caso aí, por quê? Para mostrar que a oração deve ser acompanhada de uma mortificação da carne, de uma espiritualidade. A pessoa que jejua, jejua com esse propósito, né? Então, a oração e jejum é uma oração no espírito, ok? Então, oração e oração no espírito para que o demônio venha sair. Então, você, meu amigo, você, minha amiga, que está aí na sua casa, talvez o seu filho, a sua filha estejam passando por problemas espirituais, talvez você mesmo esteja passando por algum problema espiritual, e você está orando, pedindo a Deus que Deus te dê uma solução, e Deus parece que está em silêncio, você não vê nada acontecer. Talvez seja porque a sua oração não tem sido eficaz, ou porque você não está orando com fé, com entendimento, ou porque você não está orando no Espírito, amém? Então é muito importante que você faça isso de uma forma sábia, de acordo com a palavra de Deus e confiando na palavra de Deus, porque também se você conhece a palavra de Deus e não confia, não adianta nada, aí não tem fé. Não basta você conhecer toda a Bíblia e não confiar no que está escrito ali. Né? Eu tenho muita fé, quando está tudo bem. Aí quando você perde o emprego, você entra em desespero, dá crise de ansiedade, fica em depressão, se desespera. Você não confia na palavra que diz que Deus vai prover na sua vida, que nada vai faltar na sua vida, que Deus vai cuidar de você como cuida dos passarinhos. Aí você não crê, você se desespera. Por quê? Porque você não confia. Aí você tem uma evidência de que sua fé é uma fé débil, é uma fé menina, é uma fé rasteira. E Deus permite essas provações na nossa vida exatamente para isso. Para que a gente possa avaliar a nossa fé e possa buscar um amadurecimento, uma consolidação da nossa fé, que vem através do conhecimento da palavra de Deus e da confiança na palavra de Deus. Amém, queridos? Então que Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus.